Capítulo 1, versículo 19. Esther capítulo 1 começa com a história basicamente de Xerxes ou Assuero, dependendo da tua versão, está exibindo todo o seu poder diante do povo, as suas conquistas, aquilo que ele tem, e durante um momento de festa onde ele está exibindo a glória aos seus comandantes, aos seus líderes, aos seus generais e também a outros reis que são dominados por eles ali na situação. O rei Assuero se alegra no seu coração e manda trazer para perto dele a sua esposa, a rainha Vashti, né? Talvez você se lembre da história, mas aí nós temos ali um levante demoníaco, se assim a gente pode dizer, que segura o coração da rainha Vashti. Por alguma razão, ela decide não obedecer ou não comparecer diante da vontade do rei e manifestar a glória. A Bíblia vai falar para nós que o rei estava tão feliz que queria expor a glória que ele tinha, a ponto de apresentar a sua esposa para as pessoas que andavam junto com ele. A rainha Vashti, pelo que a Bíblia fala, era a mulher mais bonita que existia na época, até o momento que Esther entra na história, ou Hadassah, dependendo da sua versão, né? Mas a rainha Vashti, por um certo momento, é a mulher mais bela que existe na face da terra e é casada com um dos homens, o homem mais poderoso que existia naquela geração, né? E a alegria do coração do rei Assuero seria expor tudo o que ele tinha, toda a glória que ele tinha, para que as pessoas que andassem com ele pudessem ficar impressionadas pela majestade dela. A rainha Vashti não é um troféu nas mãos do rei Assuero, mas ela faz parte da glória daquilo que Deus tem dado ao rei ali, não é? E quando ela se apresentava em um determinado lugar, a glória do rei também era exposta, não é? E por alguma razão, naquele dia específico, se você voltar alguns versículos ali, não é? Você vai ver o versículo 10, por exemplo, a Bíblia fala para nós o seguinte: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, ele mandou o Meumã, o Bista, Arbona e Bigtá, Agabata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que tinham e que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à sua presença a rainha Vashti, com todas as suas vestes reais e a coroa, para então mostrar ao povo, aos príncipes, a formosura dela, pois ela era extremo formosa. Porém, a rainha Vashti se recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou então a sua ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos aqueles que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucan, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como os principais do reino. Sobre aquilo que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vashti, por não haver cumprido o mandado do rei por intermédio dos eunucos, então ele disse Memucan na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vashti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes, a todos os povos que há em toda a província do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que estas desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: o rei Assuero mandou que introduzissem a sua presença a rainha Vashti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo de todos os príncipes do rei, e haverá então muito desprezo e indignação. E o versículo 19: se bem parecer ao rei que ele promulgue da sua parte um edito real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vashti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outro, ou a outro que seja melhor do que ela. E quando esse mandado for ouvido, que o rei decretar em todo o seu reino vasto, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem ao rei quanto aos príncipes, e ele fez segundo a palavra de Memucan. Até aqui eu quero ler com você. Como eu falei, eu acredito que o livro de Esther talvez seja um dos livros mais proféticos que nós temos no Antigo Testamento, sobre aquilo que Deus tem feito no ministério do Messias, né? O levante do governo do Messias, mas ao mesmo tempo o levante da igreja de Cristo, não é? E hoje, nessa noite, talvez eu foque mais com você somente nos 2 primeiros capítulos, mas eu quero convidar você depois a estar meditando no livro de Esther. É um livro curto, você não gasta muito tempo para ler ele por completo, mas eu quero convidar você a depois estar meditando sobre ele, né? O livro de Esther é composto de alguns personagens. Eu anotei aqui para você, basicamente alguns personagens principais, né? Esther
Assuero, que é o rei, Mordecai, que é o tio de Esther, Ramã, que é o inimigo dos judeus que se levanta contra Mordecai, com toda a descendência dos judeus mais para o final do livro, a Vasti, que é a rainha, a primeira rainha, e os seus eunucos, né? E antes de que eu entre em alguns pontos específicos, eu quero que de forma profética você entenda, e se você estiver anotando, talvez isso seja bom para você meditar mais tarde, mas eu quero que você entenda o seguinte, que a rainha Esther, de maneira profética, ela se representa como a noiva de Cristo se levantando, né? Mas ao mesmo tempo também é uma representação profética para o ministério do Messias, que intercede em favor do seu povo, para que o povo não seja destruído. Mas para o final do livro você vai ver Esther se levantando para que o povo judeu não fosse destruído, a ponto de ter um versículo que é muito famoso, que a gente cita entre nós, que diz o seguinte: quem sabe não foi para este tempo que você foi escolhido ou foi colocado aí dentro. Isso é o que Mordecai fala a Esther, né? Mas a Esther, de forma profética, então, ou Hadassah, dependendo da sua versão, pode ser a representação profética da igreja, da noiva de Cristo. E hoje eu vou focar mais nesse ponto com você, mas também é a representação do ministério do Messias. Assuero, ou Xerxes, né? Se você assistiu 300, é Xerxes, né? Mas Assuero, o grande rei, ele também é a representação do ministério do Messias, do governo do Messias na terra, mas da glória do Messias na terra, mas ao mesmo tempo é a representação do governo de Deus Pai entre nós ali, né? Manifestando a sua glória na terra. Mordecai, o tio de Esther, de forma profética, também é a representação do Messias, mas ao mesmo tempo Mordecai, de forma profética, representa para nós um comissionamento apostólico de envio dos discípulos para cumprir com a vontade do Pai. Hoje nós não vamos falar nada sobre isso, é só para você anotar, para meditar nisso. Ramã é o verdadeiro inimigo do povo de Deus, que se levanta em uma geração para mais uma vez tentar exterminar a descendência do Senhor na terra, de alguma forma, o seu povo na terra. Vasti, a primeira rainha, pode ser uma representação profética daqueles que foram escolhidos, mas não foram submissos e nem fiéis à vontade de Deus, e por isso perderam os seus lugares. E os eunucos, por último, então, podem ser uma representação profética tanto dos 5 ministérios agindo na terra. Paulo fala para nós, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, mas também, e nós vamos falar sobre isso, podem ser a representação da pessoa do Espírito Santo, nos edificando. Enfim, dito tudo isso, nós temos que entender sobre a cultura da majestade real que existe no reino dos céus e que deve invadir a terra, não é? Quando se trata de majestade, algo que é claro ao longo da história, não só na Bíblia, mas ao longo de toda a história, é que majestade é composta de glória, né? E a glória real, ela deve ser espalhada pelo mundo, por onde for. Quanto maior o domínio de um rei, maior é a sua glória, e cada vez mais pessoas conhecem a glória de um rei. E é aí que uma majestade é fortalecida, né? Assuero talvez seja o rei mais poderoso da terra nessa época, e a majestade dele é exposta na glória, não é? Na manifestação da glória de alguma forma. Nós somos partes de um corpo de Cristo, mas Pedro também fala para nós que nós somos sacerdócio real, não é? Nós fazemos parte de um governo real, e a majestade do rei também está em expor a glória dele na terra, de alguma forma, a ponto de Abacuque ter escrito para nós o seguinte: chegará o dia em que toda a terra será cheia do quê? Do conhecimento da glória de Deus, a majestade santa do Senhor invadindo a terra. Nós falamos muito isso entre nós, quando a majestade do Senhor invade a terra, coisas incríveis começam a acontecer ao nosso redor. Quando a glória do governo de Deus invade a terra, não só inimigos são destruídos, não só milagres acontecem, mas uma grande onda de celebração e adoração verdadeira se manifesta entre nós, porque nós estamos contemplando a glória e a majestade do Rei. É lógico, milagres acontecem. Ontem nós fomos em São Gonçalo, né? Terra abençoada, né? A gente entrou em São Gonçalo declarando assim, falou: nunca mais se ouvirá falar de violência no meio de ti, né? Mas ao mesmo tempo orando, falou: Deus cega o olho do homem mau, aqui entre nós, né? Saiu, se olhar o jornal, saiu lá, surto de cegueira, alguma coisa. Mas ontem eu, o Lucas e o Ramon, a gente foi para lá. Eu e o Lucas, nós tivemos a oportunidade de orar por um jogador de futebol lá, que tinha um problema no menisco, né? Fez cirurgia e estava fazendo fortalecimento, mas ele pulou demais ontem à noite lá celebrando ao Senhor, e aí estourou o joelho de novo, estava tudo enchendo a perna dele, ele toda vez que ele dobrava estalava, ele estava sentindo muita dor,
e aí ele já estava perdendo muita coisa no futebol e estava voltando para uma fase, ele tinha uma palavra de Deus para estar lá dentro. Enfim, nós oramos por ele e ele foi completamente curado e voltou a pular ali no momento, instalar, o joelho não instalou mais, né? Ele dobrou o joelho, pulou e eu confesso para você que eu fiquei com receio, né? Quase que eu falei para ele, falou, não pula não, né? Para garantir, mas Deus é bom e quando Deus faz algo, Ele faz de forma perfeita, né? Eu tenho que perder o meu receio de algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, ontem, quando eu estava indo para lá, uma mulher me mandou mensagem falando que umas 2 semanas atrás eu tinha orado pela filha dela, ela não tinha a laringe, né? Ela ia precisar fazer uma cirurgia para reconstrução da laringe, e ontem ela me mandou o seguinte: Pedro, ontem nós fomos no médico para fazer a cirurgia da minha filha, e eles fizeram os últimos exames para entrar na cirurgia, e chegaram para nós dizendo o seguinte: a sua filha não precisa mais de uma cirurgia, porque ela tem uma laringe, né? Foi reconstruída sobrenaturalmente. Isso é a majestade de Deus invadindo a terra, isso é a glória do Senhor sendo exposta, e quando isso rompe sobre nós, um grande levante de adoração também vem. As pessoas querem vir para contemplar a glória, o que é que o rei tem, o que Deus tem, e a exposição da noiva de Cristo também é a manifestação da glória do Pai. Jesus fala para nós o seguinte: aquele que vê o Filho, vê o Pai, porque aquele que olha para o Filho também enxerga a majestade e a glória do Pai. Mas para nós, nos dias de hoje, aquele que vê a igreja pura, santa, perfeita, cheia do Espírito, também vê ao Pai, e vê a glória do Pai se manifestando na terra. E eu acredito que quando se trata então de cultura, nós temos que entender que, como noiva de Cristo, como embaixadores do reino, eu e você somos responsáveis por moldar a cultura ao nosso redor, para que ela se torne parecida com a cultura real do céu que nós estamos inseridos. Infelizmente, nós encontramos mais pessoas que têm a sua vida, a cultura delas, mais parecida com a cultura do mundo do que com a cultura do céu. E a nossa responsabilidade como noiva de Cristo é expor a glória do Pai de uma tal forma que a cultura do mundo ao nosso redor começa a mudar por conta disso. Mas eu tenho uma pergunta para você: hoje a sua vida é mais parecida com o céu ou é mais parecida com o mundo ao nosso redor? A cultura é um conjunto de princípios, valores e costumes, né? Tem a ver com o que nós prezamos e vai durar para o resto da vida, tem a ver com a nossa paixão, mas tem a ver também com o que nós estamos praticando. Infelizmente, nós vemos um levante demoníaco dentro de igrejas para fazer com que aqueles que são a imagem e semelhança do Pai, ou a imagem e semelhança de Cristo, se amoldem à cultura do mundo. E onde então nosso estilo de vida se torna mais parecido com a cultura do mundo que com a cultura do céu. E quando as pessoas olham para nós, elas não conseguem então enxergar a glória do Pai em nós, né? Um dos pontos do porquê talvez Satanás odeie a humanidade é porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. A ponto de quando o diabo tenta Eva e Adão, o que ele oferece para eles não é em troca de uma adoração a ele. O que ele oferece a Adão e Eva é basicamente o seguinte: por que vocês não se adoram? Porque vocês são a imagem e semelhança do Pai. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. O que Satanás oferece para eles não é o que muitas vezes a gente pensa que ele vai oferecer para nós, né? Talvez a gente acredite que o diabo vai chegar para nós e falar o seguinte: me adore e eu vou te dar muita coisa. Isso acontece com Jesus. Mas tem horas que o diabo está nos levando para um lugar onde nós paramos de contemplar ou refletir a imagem de Cristo e nós começamos a refletir a nossa imagem mundana somente para o mundo ao nosso redor. Talvez o diabo queira que somente a gente represente a cultura do mundo e não um reflexo da cultura do céu ao nosso redor. E é por isso que é tão importante nós se posicionarmos de forma profética, lógico, mas ao mesmo tempo fisicamente com a cultura correta. E eu quero que você saia daqui nessa noite se perguntando o seguinte: será se o meu estilo de vida tem sido mais parecido com a cultura do mundo? Se amoldado à cultura do mundo ao meu redor? Ou será se o meu estilo de vida tem se amoldado ou transmitido a cultura do céu no ambiente onde eu estou inserido, né? Enfim, dito tudo isso, eu tenho alguns pontos rapidamente eu quero compartilhar com você. Se você quiser, anote para meditar nisso. Eu tenho certeza que se você anotar e levar no secreto, Deus vai te mostrar mais daquilo que você está ouvindo, né? Você tem que entender um ponto: não é errado de maneira nenhuma a gente vir para ouvir pregações ou ouvir pregações em conferências e na internet. Tudo isso é muito bom, mas você tem que entender o seguinte: quando uma palavra de Deus toca o teu coração, isso é uma provocação do Espírito Santo para você. O que você está encontrando são migalhas, não é o alimento completo que Deus tem para você. Porque o alimento completo
você como filho vai encontrar quando você sentar à mesa com seu pai e pedir por mais ao seu pai. Então eu quero desafiar você, anote o que Deus falar ao teu coração nessa noite, mas leve isso para o seu secreto e você vai encontrar um alimento mais sólido de tudo isso que nós estamos falando e coisas talvez que eu nem vou falar aqui nessa noite, tá bom? Ninguém é mais responsável por ir buscar comida para a sua vida, alimento espiritual, do que você mesmo. Põe a mão no nome dessa pessoa do seu lado, fala isso para essa pessoa, fala, ninguém é mais responsável por buscar alimento espiritual para você, além de você mesmo. Deus usa pessoas com certeza, mas você tem uma responsabilidade. Enfim, vamos lá. Eu acredito que se nós queremos então transmitir a cultura de majestade real e se levantar como a noiva de Cristo da maneira correta, baseado no que o livro de Esther mostra para nós, a primeira coisa que nós temos que entender é: não seja uma rainha Vasti na presença do rei. Não seja como a rainha Vasti na presença do rei. A rainha Vasti, ela foi a esposa escolhida pelo rei, certo? Pelo que a Bíblia nos mostra, não havia uma mulher mais bela do que ela em toda a terra. Ela é cheia de formosura, provavelmente tem habilidades reais, mas o problema da rainha Vasti é que ela não corresponde à convocação real, mesmo quando o rei está querendo demonstrar o seu poder e glória naquele momento. Não adianta de nada a rainha Vasti ser uma rainha formosa, se quando o rei faz convocações, ela não corresponde àquilo. Na realidade, se tem algo que acabou com a majestade da rainha Vasti, nós nunca mais vamos ouvir falar dela. É um momento da vida dela, onde ela simplesmente decidiu, por livre e espontânea vontade, não corresponder ao chamado de um rei que foi feito sobre ela. A Bíblia fala, nós somos a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse vai falar para mim e para você que quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós seremos puros, perfeitos e sem mancha. Mas que o Espírito Santo, enquanto está aqui, está nos adornando, né? Nos preparando para encontrar o nosso noivo de alguma forma. Pelo que o Novo Testamento nos mostra, aos olhos do Cordeiro, a sua noiva é extremamente formosa. Mas se nós somos então majestade real e noiva de Cristo, com plena formosura espiritual, né? Porque tem uns irmãos que você olha para eles e você fala assim, não é possível que essa seja a plena formosura, né? A gente fala que não, você é tão lindo quanto Jesus, mas tem uns que parece que é quanto Jesus que Isaías escreveu, né? Que fala assim, Isaías vai falar para nós que nele não havia beleza nem formosura, né? Para que nós não se compadecêssemos dele, né? É um bom elogio, né? Para você fazer para o seu irmão, falar, rapaz, você é tão bonito quanto Jesus, mas é a versão de Isaías, não é o glorificado ainda, né? Em toda a glória. Mas em todo caso, existe beleza espiritual na noiva de Cristo, mas não adianta de nada se nós temos beleza espiritual, mas nós não estamos correspondendo aos chamados do rei. Quando convocações são feitas para que a sua noiva então se levante, para que a sua noiva apareça, para que a sua noiva demonstre a majestade do rei. Não adianta de nada sermos adornados, não adianta de nada termos beleza, não adianta de nada termos grandes habilidades, se quando o rei faz convocações, nós não correspondemos à convocação. Se tem algo que o livro de Esther nos ensina, para que a glória do Pai invada a terra, não seja como uma rainha Vasti. Eu quero que você se pergunte o seguinte: como é que nessa última semana, como é que você tem correspondido à convocação do rei sobre a sua vida? Eu e você somos a noiva de Cristo. Juntos nós somos a igreja, mas ao mesmo tempo, na sua casa, você ainda é a igreja. No seu trabalho, você ainda é a igreja. Na sua faculdade, você ainda é a igreja. Nas ruas que você passa, você ainda é noiva de Cristo também. E eu quero que você se pergunte isso: quando foi a última vez que você respondeu à convocação do rei que foi feita sobre você? Tem horas que o Senhor bate à nossa porta no meio do dia, dizendo para mim e para você o seguinte: chegou o momento de eu revelar a minha glória para o lugar onde você está inserido. E eu escolhi você para que isso aconteça. Infelizmente, alguns de nós se posicionam como a rainha Vasti, dizendo para Deus o seguinte: Deus, hoje não. Eu sei que a festa está boa, eu sei que o Senhor está alegre no seu coração, mas se puder ser outro dia que isso aconteça, eu prefiro. E sem perceber, nós ofendemos a majestade do rei por conta da falta de um posicionamento que era simplesmente comparecer. O incrível, talvez, do livro de Esther é que não é comparecer em qualquer lugar que o rei nos chama. Né? O rei nos chama para comparecer dentro de uma festa. Ontem eu estava falando com o Bruno e a Mari estão aí visitando a gente, né? E o Bruno ontem estava na formatura, numa festa, comendo umas comidas exóticas, né? E sinceramente, quando você é convidado para estar numa festa, a sua preocupação é só usufruir daquilo. É comparecer para usufruir, né?
Quem está organizando a festa é outro problema. O Caio e a Catarina vão casar daqui a uns tempos ali, né? Eles que se preocupem em organizar tudo. Nosso papel às vezes aí pode dar prejuízo nessas coisas, né? Falando, não, eu ainda abençoo ali o casamento e por aí vai, né? Mas nós estamos aí para usufruir de certas coisas. O nosso papel, quando o rei nos convoca, é entender o seguinte: o rei está nos convocando para um lugar de alegria, mesmo que a glória do Senhor vá se manifestar em lugares de tempestades. Quando a glória de Deus rompe na terra, sempre existe alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e o quê? Alegria no Espírito Santo. Se eu e você, talvez nós possamos estar no pior momento da nossa vida. Alguns podem falar para nós o seguinte: a rainha Vasti tinha todo o direito de não responder à convocação do rei, porque talvez ela não estivesse bem naquele momento. É uma grande mentira. Isso não existe. Quando reis fazem convocações aos seus súditos, independente do momento, independente talvez do estado emocional, independente da falta de recurso ou não, os súditos comparecem à presença do rei. Porque quem tem mais autoridade no reino do que o próprio rei, não é? Às vezes Satanás engana ao nosso coração, fazendo-nos pensar que nós temos autoridade para governar o reino de Deus, dizendo para o Senhor a hora certa e o momento certo de comparecer, quando o nosso papel deveria somente responder a um chamado, dizendo para o Senhor o seguinte: eis-me aqui e envia-me a mim para que a sua glória manifeste em toda a terra. Enfim, não seja como uma rainha Vasti, né? Não adianta ser escolhido, ter uma aparência excelente, se quando o rei me chama para que a sua glória seja demonstrada, eu não respondo ao chamado do Senhor, não? E tem horas, sinceramente, tem momentos da nossa vida que o chamado do Senhor é muito mais simples do que se parece. Inclusive, tem horas que o chamado do rei para você se parece com um incômodo em alguns momentos. Você andando por certas situações e lugares e você começa a perceber certas coisas que começam a te incomodar ali, né? Um dos professores que eu tive, ele falava para nós que você sabe que a sua mente está sendo renovada quando você começa a olhar para situações que são impossíveis e começa a ver uma possibilidade ali no meio, né? E às vezes andando pelas ruas, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, junto com amigos, nós começamos a ver situações que nos incomodam. Não porque só a gente está desconfortável com a situação, mas porque a gente sabe que a situação não corresponde com a cultura do céu. É diferente. E aí é nesse momento que nós temos uma escolha: ou nós vamos nos amoldar à cultura do mundo, ou nós vamos transmitir a cultura do céu. Tem horas que a convocação do rei para que a glória dele se manifeste parece um incômodo, não? Mas o que nós vamos experimentar naquele momento é fruto de uma escolha do nosso coração também. Ou nós vamos se amoldar à cultura do mundo, dizendo ao Senhor: falou Deus, hoje não. Ou nós vamos corresponder ao chamado de maneira excelente, né? Quando a noiva não responde ao chamado do rei, ela gera grande desprezo e desonra para o seu noivo, para o rei, não é? Eu quero encorajar o teu coração. Deus é extremamente bom e misericordioso, mas por que razão nós vamos continuar desonrando ao nosso rei, não é? Qual é o sentido de eu e você continuarmos desprezando aos chamados que Deus tem feito a nós, não é? Talvez mentiras nos enganaram a ponto de nos fazer pensar que nós temos direito de escolher quando responder certos convites, mas eu quero que você se lembre disso essa semana. Nós não temos direito de desprezar o rei ou desonrar o rei com as nossas atitudes, não? Não seja como uma rainha Vasti. Infelizmente, ao longo de gerações, nós vimos pessoas com grandes chamados, grande potencial, grandes promessas, mas que agiram como uma rainha Vasti. Quando a convocação para que a promessa se manifeste, a manifesta chegasse, eles retrocederam, dizendo: Deus, hoje não. Quantas pessoas talvez não tenham perdido de experimentar mais de Deus porque convocações estão chegando durante a madrugada. E você acorda durante a madrugada e no seu espírito você sabe que você deveria ir para um lugar secreto. Mas aí você vira para o lado e fala: Deus, hoje não. Quantas pessoas talvez não estão perdendo de experimentar mais milagres no seu dia a dia, porque quando nós vemos pessoas de muletas passando ao nosso redor, nós desprezamos o chamado do rei e falamos: Deus, hoje não. Quantas pessoas não estão perdendo de ver almas sendo salvas, simplesmente porque às vezes nós encontramos pessoas que estão necessitadas de alguma coisa e nós temos uma palavra certa para falar para aquela pessoa naquele momento, mas nós desprezamos a convocação do rei. Eu tenho certeza que o seu papel, independente do momento que você está, quando você responder ao convite e comparecer diante da presença do rei, a atmosfera ao seu redor vai mudar. Você pode estar no pior momento da sua vida. Segura a mão dessa pessoa do seu lado para mim, por favor. Fala para ela assim: você pode estar no pior momento da sua vida.
Jesus falou, nós temos dias maus, essa é a verdade. Mas se você responder ao chamado, toda a atmosfera vai mudar. Porque na presença do Rei existe paz e alegria. Não seja uma rainha Vasti. Quando a convocação chegar a você, do Rei, né? Não pense duas vezes. Tem coisas que é lógico, nós vamos precisar orar para entender, né? Ainda mais quando outros dão certas palavras para nós. Mas cara, tem coisas que às vezes já está queimando no teu espírito há muito tempo. O Senhor já está ali batendo a porta. Eu falei, quando é que você vai comparecer nesse lugar? Nós estamos esperando você no Palácio Real. Nós estamos esperando você 3 horas da manhã. Eu falei, cara, faz 2 semanas que eu estou te esperando nesse lugar. Tem uma história, alguns de vocês já me ouviram falar de um homem chamado John Lake, né? 100 mil curas em 5 anos de ministério na África. O John ele fundou um ministério chamado Sala de Cura, e foi muito forte numa cidade chamada Spokane, nos Estados Unidos. Por conta das salas de cura, Spokane ganhou o prêmio, na época que o John estava vivo, Spokane ganhou o prêmio da cidade mais saudável do mundo, a ponto de hospitais estavam fechando na cidade, porque não tinha gente doente para ir para os hospitais. Tinha médicos, mas não tinha gente doente. E aí os médicos começaram a processar o John, né? Acusando ele de medicina sem licença, porque ele estava perdendo emprego. Mas Spokane ganhou o prêmio da cidade mais saudável do mundo, e as pessoas reconheceram que isso era graças à unção de Deus que se manifestava através do ministério de John Lake, e as salas de cura e as pessoas que eles treinaram. Depois que o John morreu, as salas deram uma enfraquecida e elas ficaram fechadas por basicamente 60, 70, 80 anos mais ou menos ali, não é? E depois desse tempo todo, um casal um homem chamado Carl Pierce, eu não vou me lembrar o nome da esposa dele, mas a senhora Pierce também, né? Entenderam de Deus um chamado para sair da cidade deles, ir para a cidade de Spokane e reabrir o ministério das salas de cura, e trazer de volta para essa geração aquilo que uma geração 100 anos atrás experimentou, né? E aí eles saíram da cidade deles, foram para Spokane. Quando eles chegaram lá, a primeira coisa incrível que aconteceu com eles é que uma gangue de motoqueiros começou a seguir eles. Eles ficaram desesperados, né? Falaram, nós vamos morrer, esses caras vão matar a gente, né? E aí eles pararam o carro, uns 50 motoqueiros pararam ao redor deles, rodearam o carro com as motos, aí desceram, e daí falaram, rapaz, Deus em tuas mãos entrega o Espírito, né? Um negócio assim. Aí o motoqueiro bateu no vidro dele assim, abaixou, e daí perguntou assim, quem são vocês? E daí ele falou, não, meu nome é Carl Pierce, essa é minha esposa. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Falou, não, a gente é cristão, nós somos enviados pela nossa igreja, nós viemos para reabrir um trabalho que foi muito forte aqui há muito tempo, chamado Sala de Cura. Daí o motoqueiro olhou para ele e falou, é você mesmo que nós estamos procurando então. E daí ele falou o seguinte, essa gangue de motoqueiros, eles faziam parte de um movimento chamado Jesus, naquela época era que investia bastante na salvação de hippies, vocês lembram? O nome do movimento era Jesus. Chris Vallotton se converteu nesse movimento. Jesus alguma coisa, não sei se era Jesus Free ou enfim, Jesus alguma coisa, né? E eles faziam parte desse grupo, e eles falaram o seguinte, a gente estava em outra cidade, e aí nós começamos a orar, e Deus falou para nós o seguinte, eu preciso que vocês vão até Spokane, porque está chegando um casal lá, e vocês precisam escoltar esse casal profeticamente e abençoar a vida deles, porque eles vão trazer de volta ao mundo algo que foi perdido por 80 anos, né? Uma unção que foi deixada de lado por 80 anos. E aí eles oraram pelo casal, levaram eles até o prédio da sala de cura e começaram a ajudar eles a reabrir ali e reformar todo o espaço. E aí de repente, era um prédio com várias salas. Aí de repente o Carl estava em uma das salas limpando, arrumando tudo, e aí chegou um menino para falar com ele, falou o seguinte, pastor, você precisa ir numa sala específica aqui, está acontecendo um negócio que a gente não sabe explicar. E aí, de repente, ele foi lá para ver o que estava acontecendo, e aconteceu o seguinte, as pessoas que entravam naquela sala, a hora que elas entravam, elas ficavam como se estivessem bêbadas, né? E elas começavam a dar risada descontrolavelmente, ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, mas assim que elas saíam da porta, elas voltavam ao normal, tranquilamente. E ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. E o Carl Pierce falou, Deus, eu não estou entendendo. A Bíblia fala, né, não se embriague do vinho, mas se embriague do Espírito Santo, né? A sensação que o vinho, cerveja, droga traz é uma cópia barata do que o Espírito Santo oferece para nós, né? Existe algo mais profundo para nós ali, e eles estavam experimentando isso só que dentro de uma sala. Por que não estava saindo com eles? Ninguém estava entendendo. E aí o Carl Pierce disse que ele ficava entrando e saindo da sala, entrando e saindo, para tentar entender o que estava rolando ali. E aí uma hora ele falou assim, Deus, quer saber, eu não estou entendendo nada mesmo,
eu não fui feito para entender todas as coisas. Se o Senhor quiser me explicar, o Senhor me explica, mas enquanto isso estiver acontecendo, eu vou ficar aqui dentro, que é bom. E aí diz que ele se jogou no chão da sala e ficou lá horas e horas e horas e horas. E de repente, naquele estado de embriaguez todo do Espírito, Deus falou com ele o seguinte: calma, essa era a sala do John. Era aqui que ele tinha o tempo secreto dele comigo, mas era aqui que ele também atendia as pessoas, né? E daí Deus falou para ele o seguinte: quando John morreu, a unção que repousava sobre ele ficou na terra, porque a unção não é algo que vai para o céu. Nós temos que, a história de Elias e Eliseu mostra para nós que a unção que vem sobre nós é para cumprir uma missão na terra, né? Jesus mesmo disse: eu fui ungido para pregar as boas novas aos pobres de espírito, para dar vista a cegos. São coisas que são pro aqui e pro agora. Você não precisa pregar o evangelho no céu, por exemplo. Você não vai ver ninguém aceitando Jesus no céu, porque todo mundo que está lá já está salvo, né? Você não precisa orar por curas no céu, porque todo mundo que está lá não tem mais doença, né? Você não precisa orar por curas de problemas emocionais, porque só existe paz e alegria no céu. A unção para fazer essas coisas, a missão que nós temos é pro aqui e pro agora. A visão vem para que a unção se manifeste no aqui e o agora. E constantemente ao longo da história nós vamos ver Deus mostrando para isso. A unção é para aqui e pro agora, e é por isso que nós precisamos passar para frente aquilo que repousa sobre nós. E Deus falou com o Cal aquele dia o seguinte: Cal, a unção, quando John morreu, ele não encontrou ninguém para passar para ele aquilo que estava sobre a vida dele. E é por isso que a unção permaneceu nesse lugar. A Bíblia fala, por exemplo, quando Eliseu morreu, a unção que havia sobre a vida dele permaneceu nos seus ossos, né? A ponto de um homem morto que foi jogado nos ossos de Eliseu voltou à vida. Porque a unção estava ali, é algo radioativo, né? Que fica grudado, parece, em pessoas, mas tem horas que parece que é em ambientes, né? E aí Deus falou com o Cal o seguinte: Cal, se você quiser, você pode ser a pessoa que vai receber um manto profético de novo, para trazer de volta o ministério das salas de cura, numa proporção maior do que o John experimentou. Você só tem que me falar sim. Aí Deus, o Senhor falou com o Cal o seguinte: existe um anjo que está nessa sala há 80 anos, esperando alguém que fosse dizer sim, para que então ele pudesse, debaixo de uma ordem minha, ele pudesse derramar sobre essa pessoa aquilo que eu quero que seja derramado. E aí você imagina como anjos são pacientes, né? Às vezes nós temos que esperar 3 horas, 1 hora por alguma coisa, nós já estamos reclamando tudo que a gente pode. Imagina um anjo que estava lá esperando há 80 anos para encontrar alguém, né? Agora a pergunta que eu me faço é: será se em 80 anos não houveram pessoas que receberam convocações para fazer isso? Será que dentro de 80 anos, porque em 80 anos uma geração veio e passou, e o Senhor não é um Deus que abandona gerações. O Senhor faz de geração em geração. Talvez o Carl Pierce deveria ter recebido uma geração que abraçou uma convocação, mas por alguma razão em 80 anos nós não tivemos ninguém que respondeu a uma convocação. O Senhor falou: existe um anjo esperando aqui dentro há 80 anos por alguém que tivesse disposto a dizer sim. O Senhor nem falou para ele o seguinte: falou, era você que tinha que vir. O Senhor só falou para ele o seguinte: alguém que tivesse disposto a dizer sim. É importante que eu e você venhamos entender que tem coisas que estamos aguardando no momento da convocação do Senhor. E que a história do mundo já está cheia demais de rainhas vastas por aí, que desprezaram a convocação e perderam de ver a manifestação da glória real no lugar onde elas estão inseridas. Que eu e você não venhamos ser como uma rainha vasta, que recebeu uma convocação, que existe algo nos esperando naquele lugar, que existe paz, alegria, majestade e romper, mas que talvez por não ser um momento muito bom para nós desprezamos isso. Talvez tenha um anjo te esperando às 3 horas da manhã há mais de um mês já, né? Que ele desce toda vez. E se você sabe disso, tem gente aqui que está acordando de madrugada, você sabe que não é por acaso. Deixa eu te dar uma dica também: não ore deitado, né? O vaso deitado derrama o óleo, né? Fique de pé, senão você vai dormir em algum momento. Você sabe disso, tem gente, eu sei que tem gente aqui que já faz um tempo que o Senhor está te acordando de madrugada, e eu tenho que te falar isso: tem um anjo que está subindo e descendo, esperando para derramar algo sobre a sua vida, mas você não está respondendo à convocação, porque nós estamos cansados demais, nós estamos falando: Deus, hoje não. Existe renovo, alegria e paz na presença de Deus. Se você responder a convocação, você pode entrar ruim naquele lugar, mas você vai sair completamente diferente, para mudar a história do mundo. Mas não seja, põe a mão no ombro dessa pessoa do seu lado mais uma vez, por favor, sacode ela para mim e fala: não dorme. Mas não seja uma rainha vasta. Responda ao chamado, independente de qual seja. Eu não sei o que é que o Senhor está te chamando. Alguns de nós estão sendo chamados para coisas mais desafiadoras, outros de nós estão sendo chamados para coisas mais simples, mas independente do que seja,
responda. Quando você responde à convocação, é onde a glória do Senhor é exposta, nos lugares onde nós estamos, né? Grandes romperes vêm. Outra coisa, para manifestar a glória do Rei, responda à convocação, lógico, quando ela chegar, mas se prepare para encontrar com a majestade real. A Bíblia fala quando Vasti foi destronada, nós nunca mais vamos ouvir falar dela. Talvez ela tenha ficado trancada dentro de um quarto pro resto da vida dela. Mas aí o Senhor, o rei Assuero fala isso, falou, eu quero uma nova esposa, né? Algo que nós temos que entender é isso, né? Que falou, o rei não ficará sem uma esposa que o agrade. Tem muita gente que me fala o seguinte, que falou, os planos de Deus não podem ser frustrados. Realmente, nós temos que entender que os planos de Deus vão acontecer com ou sem você, porque o rei não ficará sem uma esposa que o agrade. Ou você vai ser uma rainha Vasti, ou você vai ser uma rainha Esther na situação. Ou você vai usufruir dos planos de Deus, ou você vai ver outros usufruindo dos planos de Deus, porque os planos de Deus vão se cumprir com você ou sem você. Nós temos que perder essa visão de que nós somos os grandes protagonistas de tudo. Nós não somos os grandes protagonistas de tudo. Jesus é o grande protagonista. O nosso papel é servir ao ministério do Cristo na terra. É o que João Batista falava, né? Nós somos somente uma voz que prepara o caminho para aquele que é maior do que nós, né? O Senhor vai fazer coisas com você ou sem você. E a diferença nossa, talvez, para o estado espiritual que o Senhor se encontra hoje, é que nós não somos eternos. Tem muitas diferenças, lógico, mas uma delas é que nós não somos eternos, nós estamos passando. Hoje, que dia do mês é hoje? Dia 15? 14 de agosto. Você nunca mais vai ter um 14 de agosto de 2022. Já pensou nisso? Ano que vem pode ter outro 14 de agosto, mas igual a esse dia, a oportunidade para o dia de hoje, nós nunca mais temos. Nós perdemos, nossos dias, anos estão passando, e o rei não ficará sem uma esposa que o agrade. Ele nos dá a oportunidade de responder convocações, mas à medida que nós vamos rejeitando, o Senhor talvez se levante, como ele se levantou com Saul e Davi, não é? Eu já encontrei outro para fazer aquilo que eu tinha preparado para fazer através de você. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas eles vão acontecer com assim, a gente. Mas independente disso ou não, se você vai se responder o chamado, se prepare para se encontrar com o seu rei. Quando nós somos encontrados, nós precisamos nos permitir sermos preparados para encontrar com o rei, né? É importante entender o seguinte, a Bíblia fala, venha da forma como você está. Ela não diz para nós, continue da forma como você está. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala, se aperfeiçoe, deixa o Senhor te transformar, a imagem plena de Cristo na terra. Paulo fala para nós o seguinte, continuamos correndo a nossa carreira que foi proposta a nós, até que venhamos chegar à plena estatura de Cristo. Nós continuamos sendo preparados, é aqui que o Espírito Santo entra para nos levar para lugares mais profundos. Mas a Bíblia fala para nós que Esther, quando é convocada, ela passa por 12 meses de preparação, né? 6 meses em um óleo específico e 6 meses em outro óleo específico, com perfumes e por aí vai, para alisar a pele cascuda. Ela está ali, 6 meses, 1 ano de preparação para poder se encontrar com ele. O chamado foi feito, Esther responde à primeira convocação e ela está se deixando ser preparada para ser levada para um nível mais alto. Talvez você está aqui nessa noite e você já respondeu a uma primeira convocação, mas existem mais convocações que vão vir. Nos próximos meses, nos próximos anos, talvez daqui a 1 ano, o Senhor vai te fazer uma outra convocação. Alguns de vocês, por exemplo, têm palavras para ir a nações, que talvez para plantar igrejas ou fazer certas coisas ali, independente do que seja, em um outro momento da sua vida, a convocação para que você se mova para lá vai chegar. E a pergunta é, como é que nós estamos se preparando para esse lugar? Como é que nós estamos aguardando por um lugar mais alto, mas ao mesmo tempo se preparando para poder ter um encontro com a majestade real num nível mais alto do que aquilo que nós estamos experimentando hoje. Alguns de nós ficaram satisfeitos somente porque nós somos chamados para entrar dentro do palácio. Outros de nós estão buscando por uma visão maior da face do rei. Existem outras mulheres que foram convocadas junto com Esther. Na verdade, todas as princesas da região ali foram chamadas. Tem muita mulher solteira aqui, né? O Ramon talvez devia estar aqui, Ramon, né? Na época errada, né? Mas tem muitas pretendentes, né, solteiras que responderam à convocação. Esther não é a única mulher que está aqui. Tem muita gente que correspondeu à convocação. Agora, nos dias de hoje, tem muita gente que está respondendo convocações, só que ficaram satisfeitos em somente estar dentro de um palácio e se esqueceram que dentro do palácio nós podemos ter uma visão maior da face do rei.
E aí talvez nós começamos a valorizar mais as bênçãos do palácio do que a presença do rei. E é por isso que nós não se preparamos para se encontrar com ele, porque as bênçãos já são o suficiente para nós, né? E é por isso que talvez nós não experimentamos mais grandes rompimentos. Nosso coração, princípios foram invertidos aqui, né? No primeiro momento eu respondi a um chamado para me encontrar com o rei, mas quando eu entrei no palácio e vi as bênçãos, eu falei, não, esse lugar é bom, né? Para que eu vou encontrar o rei? Para que eu vou... Qual foi a última vez que você teve uma visão maior de quem Deus é? Qual foi a última vez que você teve uma visão maior do coração de Deus? Às vezes nós estamos pensando o seguinte, qual foi a última vez que a provisão de Deus me encontrou? Qual foi a última vez que o milagre de Deus me encontrou? Qual foi a última vez que talvez a multiplicação aconteceu? Isso tudo é bom, mas qual foi a última vez que a nossa perspectiva de quem Deus é aumentou? O palácio é bom, mas tem algo mais poderoso dentro do palácio que é o rei. Nós precisamos se preparar para ir para esse lugar. 12 é um número profético na Bíblia, não é? Significa governo, né? Esther está sendo preparada para entrar no lugar de governo. 12 meses ali, banhada no óleo, né? Besuntada no óleo, eu gosto dessa palavra, não tanto, mas é que eu esqueço a outra, né? Mas besuntada no óleo, imersa no óleo, alguma coisa assim, para se encontrar com o rei, mas são 12 meses de preparação para um lugar de governo maior. Nós temos que entender que às vezes o Senhor está nos preparando por algum tempo, para que eu e você possamos entrar em lugares onde o governo dele vai se manifestar de uma forma mais intensa na nossa vida. Mas como é que você está se preparando para um governo maior? Para uma intensidade? Esther vai sair desse lugar e vai virar rainha, né? Ela precisava dessa preparação. Ela precisava daquilo que estava acontecendo nesses 12 meses. Talvez, de forma profética, o que está acontecendo com Esther represente para nós a preparação da noiva de Cristo por meio dos 12 apóstolos também ali, não é? Mas também o que Jesus fez com os 12, enfim, tem muita coisa que pode significar aqui, mas ao mesmo tempo, o governo de Deus ser preparado pelo rei, se deixar ser transformado para que você viva de acordo com o governo de Deus. Não com o governo do mundo, não com o que a gente acha ou o que a gente pensa, mas com o governo de Deus. E aí que talvez a gente tenha que se desafiar um pouco mais. Eu tenho me deixado ser preparado para viver de acordo com o governo de Deus? Ou talvez faz muito tempo que o governo de Deus não tem encontrado a minha vida? Eu tenho me deixado de ser preparado para encontrar com o Senhor numa intensidade maior? Ou talvez faz muito tempo que isso nem passa pela minha mente, pelo meu coração, né? Se deixe ser preparado pelo Senhor, né? No tempo de preparação, a Esther encontra favor diante de um eunuco ali naquele momento. O Espírito Santo está presente entre nós para nos preparar para lugares mais altos, mas também para um vislumbre maior da face do reino. Nós falamos muito disso entre nós, sobre um peso de glória maior, né? Que se talvez cair sobre nós agora, nós não vamos poder suportar. Eu amo uma história, talvez eu já tenha contado isso aqui, mas eu estou acabando já, tá bom? Fica tranquilo. Eu amo a história de um homem chamado Smith Wigglesworth, né? Bruno gosta desse nome aí, né, Bruno? Do Smith. Mas tanto por conta dos milagres, mas principalmente por conta do peso de glória que caía sobre ele quando ele estava no secreto dele, né? Diz que quando ele começava a orar, ninguém aguentava ficar no mesmo ambiente por causa do tamanho peso da glória do Senhor que caía ali. Ele ficava tranquilo, mas as pessoas que estavam orando com ele, elas sentiam um desespero muito grande, tinham que sair embora. Ou alguns começavam a sentir que estavam morrendo naquele lugar e precisavam sair se arrastando. E aí você perguntava para o Smith e falou, para mim tá tudo bem, porque ele conseguia suportar um peso de glória maior. Talvez esse seja o mais impressionante da vida do Smith, não é? Mas se deixou ser preparado para um lugar onde ele podia suportar mais. Eu acredito que grandes visões da face de Deus, elas mudam sua vida, mudam o mundo, mas ao mesmo tempo nem todos suportam aquilo que vão enxergar. Se abrir uma janela sobre nós hoje, você enxergar tudo, talvez você morra, né? E é por isso que o Espírito Santo precisa entrar na história para te preparar, talvez por 12 meses ou talvez por um tempo, onde você vai ficar imerso num óleo fresco todos os dias, sendo banhado numa unção nova, algo fresco do Senhor caindo sobre a sua vida, não somente dependendo daquilo que você encontrou no domingo, não somente dependendo daquilo que você encontrou na última conferência que você foi, não somente dependendo daquilo que você encontrou na sua célula durante a semana, mas dependendo daquilo que você está encontrando no seu secreto todos os dias. O óleo do Senhor banhando você, né? Amaciando a tua pele, né? Seu coração duro ali, quebrantando você com uma unção fresca todos os dias. A Bíblia fala isso para nós, né? Aumenta a minha força como a de um boi selvagem, e um óleo fresco faz cair sobre mim, né?
tem algo para nós ali para ser derramado, mas como é que eu e você estamos se deixando ser preparados para isso, né? Às vezes, talvez o melhor lugar de preparação para nós é uma vida de oração constante, não? O problema de muita gente é que elas estão fazendo muita coisa e orando pouco, não é? E é por isso que a gente continua não vendo tantos romperes. Muitas vezes o mais sobrenatural que nós vamos fazer por algumas situações é se dispor a orar mais por aquilo. Enquanto eu estou num lugar de ser preparado, eu tenho que ter consciência que o quanto eu semear em oração, talvez seja a quantidade daquilo que eu vou colher. Se o Senhor tocar a terra, Ele pode fazer com que a sua colheita seja multiplicada a 100 por 1. Mas se o Senhor não tocar dessa forma, o que você vai colher é o que você está semeando. Paulo fala para nós que o homem não se engane, o que ele semeia no Espírito, ele colherá no Espírito, mas o que semear na carne, colherá a corrupção para ele, não é? Tem colheitas que nós estamos experimentando, que é fruto de uma semente que nós lançamos. Se o Senhor tocar a terra, aquilo se multiplica de alguma forma. E a oração talvez é o que melhor prepara a gente para lugares mais altos, da manifestação de quem o Senhor é, e tanto da majestade real dele ao nosso redor. Não adianta querer fazer muita coisa se nós estamos orando pouco por todas essas coisas. Eu quero desafiar você, talvez, a se comprometer, talvez você esteja entendendo o seguinte: eu estou num tempo de preparação para algo maior de Deus na minha vida. Todos nós estamos num tempo de preparação. Hoje você está usufruindo de algumas coisas, mas o Senhor está nos levando para lugares maiores, para lugares mais altos. Você crê nisso? Eu acredito tanto como igreja, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua célula, por onde quer que for, o Senhor quer nos levar para lugares mais altos, mas talvez hoje nós estamos num tempo de preparação, não? Eu quero desafiar você, talvez, a entender, pegar a visão que o Senhor está te dando, para o lugar onde Ele vai te levar, e semeie o máximo que você puder em oração, não? Deixe a oração preparar você, deixe o óleo fresco cair sobre você, não é? Enfim, no tempo de preparação, Esther acha favor diante do eunuco. Eu falei que o eunuco simboliza também o Espírito Santo, mas também simboliza o governo de Deus na terra pelos 5 ministérios, né? A igreja ali, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Em direção a lugares mais altos, o Senhor também vai despertar ao nosso coração para investir na preparação de outros, na edificação de outros. Tem horas que o Senhor está te preparando como a rainha Esther, mas tem horas que o Senhor está usando você como um eunuco, para que outros sejam preparados para lugares mais altos. Pessoas que vão achar favor diante dos seus olhos, para que elas andem junto com você, e então elas sejam tocadas por Deus de uma tal forma, que elas vão ser preparadas para lugares mais altos. Sinceramente, talvez na nossa vida faz sentido quando nós começamos a investir as nossas forças para que as próximas gerações sejam abençoadas. A nossa vida perde o sentido quando nós estamos investindo a nossa força somente para que eu seja abençoado. Porque em algum momento isso passa, tudo passa, né? Agora, quando nós vivemos por um propósito que é eterno no coração de Deus, que é para que próximas gerações sejam tocadas, a nossa vida tem mais sentido. Tem horas que o Senhor está te preparando, mas tem horas que o Senhor vai levantar você como um eunuco no lugar onde você está. Eunucos não casam, eunucos não têm filhos, mas eles cuidam eles têm a responsabilidade de cuidar da noiva do rei e também dos filhos do rei, de alguma forma, né? Eu e você somos a noiva de Cristo, mas tem horas que o Senhor está nos levantando para cuidar da noiva dele e cuidar também dos filhos, os novos filhos que estão sendo gerados. E aí a outra pergunta que eu te faço hoje, no seu dia a dia: como é que você tem se levantado junto com o Espírito Santo para que a igreja seja edificada e para que novos filhos sejam cuidados e preparados também? Às vezes nós somos muito egoístas, falando o seguinte, falando: não, eles que se virem, eu tive tanto problema para chegar até onde eu estou, eu quero ver eles sofrendo também, né? O meu papel e o seu papel é entender, nós estamos sendo preparados, mas nós estamos num lugar também onde o Senhor vai nos levantar para cuidar da sua noiva e cuidar dos seus filhos também. Eu quero desafiar você a pensar isso com intensidade nesses próximos dias. E a última coisa é que, em direção ao lugar onde a majestade real do Senhor vai se manifestar de forma mais intensa e você vai ter um vislumbre maior de quem o Senhor é, se mantenha humilde e carregue com você aquilo que é essencial. Quando chega o dia onde as moças, né, as pretendentes vão comparecer diante do rei, elas podem levar consigo tudo que elas quiserem para a presença do rei. E elas ficam ali, talvez uma noite toda ali na presença do rei, para que elas despertassem favor, né? E nesse momento é onde Esther escuta o conselho do eunuco, dizendo para ela o seguinte: Esther, leve somente aquilo que é necessário, você não precisa de muita coisa, leve somente aquilo que você julga ser necessário. E aí, quando ela foi chamada à presença do rei, a Bíblia fala para nós que com um coração humilde, Esther carrega consigo somente aquilo que é necessário. E, na verdade, somente aquilo
que ela consegue carregar, não é? De alguma forma, que ela consegue levar junto com ela. Em direção a lugares mais altos do Senhor para a nossa vida, nós temos que entender que não dá para levar tudo que nós queremos levar. Tem sonhos que vão precisar ficar para trás, tem desejos que precisam ficar para trás, tem talvez visões que vão precisar ser entregues no altar para que o Senhor as leve, né? Para que a gente continue carregando somente aquilo que é essencial. Paulo fala para nós o seguinte: cada um de nós corra a carreira que foi proposta, se livre de todo o peso do pecado, mas também de todo o peso de embaraço que pode impedir você de correr. Embaraço talvez não seja pecado, mas são coisas que atrasam você, porque são demais. Você não precisava estar carregando aquilo. Às vezes a gente olha para nós e talvez você já tenha escutado alguém falando isso: eu ainda não abandonei isso aqui, porque vai que lá na frente eu preciso disso. Não é? O nosso erro em andar com o Senhor talvez seja em não conseguir acreditar que o plano A de Deus vai dar certo na nossa vida. E é por isso que constantemente nós estamos carregando com a gente um plano B. Só que o plano B muitas vezes é o que atrasa a gente para lugares mais altos. Porque nós estamos querendo entrar na presença de Deus com uma mala escrito plano B. Quando o Senhor está chamando a gente falando o seguinte: corre para a minha presença, essa mala está fazendo você engatinhar. É pesado demais, não cabe. A porta que você vai passar, ela não passa. O plano B. Alguns de nós ainda não entraram nos lugares em que o Senhor tem para nós, porque a mala do plano B não passa pela porta. E aí nós estamos ali e falamos: bom, talvez a porta não se abriu para mim. Não é que a porta não se abriu, a porta já se abriu, ela não se abriu para a mala. Ela não se abriu para o plano B. E nunca vai se abrir. Chacoalhei a última vez essa pessoa e falou: nunca vai abrir para o plano B. Porque Deus é um Deus que trabalha pela fé com o plano A. Deus é fiel, não é? É lógico, acontece de às vezes no meio do processo o Senhor muda aquilo que a gente julgava ser o plano A, muda, mas continua sendo o plano A. Só que quando mudar também, o Senhor vai chegar para você e falar: abandona tudo que você sabe, tudo que você está fazendo até agora, e nós vamos começar de novo. Deus é um Deus de plano A. Nosso coração tem que ser humilde o suficiente a ponto de entender que a gente só precisa carregar aquilo que é essencial. Quando Jesus está andando com os discípulos, ele fala isso para eles, falou: levem com vocês somente o que é essencial, o resto não se preocupe com nada, né? Quando ele envia os filhos da paz, os 70 discípulos da cidade, ele fala: não se preocupe, onde vocês vão dormir, com o que vai acontecer, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem, Mateus 6, né? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Manter o nosso coração nesse lugar nos mantém humildes, né? Humildade, uma das definições de humildade dentro do reino de Deus é pessoas que são dependentes do Senhor. Eles são humildes. Eles não estão trabalhando pela habilidade deles, né? Esther falou: eu fui preparada há 1 ano por olhos, né? O que eu tenho sobre mim é o suficiente. O que Deus tem me dado, o que o rei colocou sobre mim é o suficiente. O que Deus colocou sobre a tua vida é o suficiente, cara. Para de querer trazer de fora do palácio coisas que não vão te ajudar a entrar em lugares mais altos. Usa aquilo que Deus está depositando sobre a sua vida. O que Deus está colocando sobre você hoje? Alguns Deus está depositando talvez em forma de sabedoria, informação, outros em dons, outros em ousadia, outros em amizades, mas use aquilo que Deus está depositando sobre você. O resto, não se preocupe com isso. Se o Senhor falar para você usar, tranquilo, mas se não, se mantenha humilde e carregue com você somente aquilo que é necessário. Nos livramos então de todo o peso do pecado, mas também de todo o peso de embaraço, né? Algo que pode nos desacelerar, mas que em algum momento também vai nos fazer tropeçar naquilo que nós estamos andando, né? Satanás é um especialista em oferecer atalhos para nós. O problema de atalhos do inferno é que eles nunca chegam onde deveriam chegar, né? Onde a gente acha que vão chegar, eles sempre chegam no inferno. Mas o erro é que às vezes a gente só percebe quando o atalho já está longe demais do plano certo, né? Mas eu entendo o seguinte: Deus é misericordioso, né? Nós talvez tenhamos mais oportunidades que uma rainha Vasti teve, né? De se arrepender e continuar comparecendo à presença do rei e passar pela porta correta. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deus não te chamou somente para usufruir das bênçãos do palácio, mas Deus te chamou para estar em lugares onde você vai contemplar a face e o coração dele, uma intensidade que poucos conhecem. Hoje em dia nós chamamos essas pessoas de avivalistas, né? Eles não tinham, talvez humanamente falando, eles não tinham nada demais, só uma visão maior do que os outros de quem Deus é. Pessoas que mudam o mundo, não é que talvez elas tenham dons maiores do que os nossos, mas elas estão enxergando algo que nós não enxergamos ainda. Elas tiveram um vislumbre de Deus que nós não vimos ainda.
Eu quero orar por você nessa noite, tanto para que a sua esperança para a manifestação da glória de Deus aumente no lugar onde você está inserido, mas ao mesmo tempo, para que o teu coração volte para esse lugar de que o que importa de verdade é estar na presença do Rei e ter um vislumbre de quem o Rei é. Isso é o que importa para nós, o resto é consequência. Esther virou rainha, foi usada pelo Senhor para libertar o povo, mas o que importa ali é Esther estar na presença do Rei e pode ter um vislumbre maior. Não eram todos que viam a face do Rei, não? Aponta lá na frente, depois você lê o livro de Esther, você vai se encantar com muita coisa ali, mas lá na frente Esther é ousada em comparecer à presença do Rei, não? Porque não é todo mundo que pode. Pessoas que entravam sem permissão morriam, não? Esther consegue acesso a um lugar que não é para todos. Jesus garantiu para nós acesso a um lugar que não é para todos. O nosso coração tem que estar preso nisso. O que importa é a presença de Deus e um vislumbre maior de quem Deus é. Feche seu olho. Eu quero orar por você, orar pela tua vida. Eu acredito em lugares mais altos do Senhor para você. O Senhor vai nos levar para novas estações, com certeza. Uma nova visão caindo sobre nós. Convocações vão ser feitas, né? E quando a convocação bater a porta, você tem que responder isso ao mais rápido possível. Jesus fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, não por conta da falta de convites, mas porque poucos estão respondendo aos convites que estão sendo feitos, né? Davi se faz presente e disposto quando o convite chega até ele. Saul tenta fazer do seu jeito, e é por isso que ele perde a oportunidade, né? O Novo Testamento fala para nós sobre um tempo de oportunidade de Deus para a nossa vida. Mas a palavra é clara em especificar para nós o seguinte: um tempo de oportunidade. Uma janela que se abriu sobre nós e que não durará para sempre. Porque uma outra geração vai se levantar no nosso lugar. Quando der a nossa hora, outros vão vir. E os planos de Deus não podem ser frustrados até que o Messias venha novamente e receba a recompensa completa do seu sacrifício. Eu não sei você, mas quando eu chegar no céu, eu quero poder declarar ao Senhor o seguinte: eu entrei na tua presença, vi a tua face, e o mundo conheceu a tua glória através daquilo que eu estava vendo em ti. Quando eles olharam para a noiva, eu edifiquei a tua noiva, eu cuidei dos teus filhos, mas eu vi a tua face e conheci o teu coração. É essa certeza que eu quero ter, não? Eu quero orar por você. Talvez você tenha sido desafiado por conta das convocações de Deus que estão sendo feitas a você. Talvez você se sente pequeno demais, talvez você se sente incapaz, talvez você não está no momento bom da sua vida, né? Às vezes o Senhor te chamou para começar a discipular alguém nessa fase de agora, e você fala: Deus, emocionalmente falando, eu não estou bem. Será que podemos jogar para frente? Eu quero orar por você para que você entenda isso. Não tem a ver com o estado que você se encontra agora. Se o convite chegou para você, é porque Deus sabe que essa é a melhor hora. E aquilo que Esther escutou, quem sabe não foi para este tempo que você nasceu, quem sabe não foi para este momento que o Senhor te levantou e te escolheu. Talvez um grande livramento de todo um povo, talvez um grande romper de uma geração, no pior momento da sua vida. Porque Deus é poderoso, né? Fica de pé, dá a mão para essa pessoa do seu lado, por favor. Ora por ela. Ora por um tempo de preparação, perseverança na preparação, que o foco não mude na preparação. Tem pessoas que se perderam na preparação, deixaram de vislumbrar o que importava, que era estar na presença do Rei. Acharam que demorou demais e abandonaram o lugar de preparação. Tu tem seu tempo determinado, ora por isso, por essa pessoa. Não está atrasado, está na hora certa. Ora por um óleo fresco caindo sobre essa pessoa, diariamente. Uma porção do Rei caindo sobre ela diariamente. O alimento real diariamente, vindo para sustentar essa pessoa. Mas a expectativa real diariamente. Ora para que o Espírito Santo incomode essa pessoa de tal forma que ela nunca mais vai conseguir resistir a uma convocação dela. Se você não quer isso, fala para Deus, mas se você quer, fala: Deus, faça comigo também. Me incomoda de uma tal forma que eu nunca mais vou conseguir resistir a uma convocação. Eu não quero ser como a rainha Vasti, eu quero ser uma rainha Esther. Uma noiva pura, perfeita, sem mancha, que agrada ao Rei.
dá prazer ao Rei, mas que manifesta a glória do Rei nas nações. Pai, nós oramos uns pelos outros nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor tem um convite a nós a lugares mais altos, onde nós veremos mais da Tua presença. Obrigado, Pai, porque nem sempre lugares mais altos espirituais se parecem com os lugares mais altos da terra. Nós te agradecemos por isso, mas no Espírito, Pai, nós estamos entrando nos Seus palácios. Jesus, o Senhor disse, Tua palavra fala que nós já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Eu oro, Pai, para que no tempo de preparação para uma manifestação da Tua glória maior, que a nossa perspectiva não mude, que o desejo do nosso coração não mude, que nós venhamos nos manter centrados no Teu coração e na Tua face, em agradar ao Senhor. Pai, eu oro porque nós não queremos mais resistir aos Seus chamados, nós não queremos mais resistir às Suas convocações. Espírito Santo, obrigado porque os planos do Pai não podem ser frustrados, mas nós oramos, nos permita fazer parte disso com alegria. Deus, eu oro para que nesses próximos dias, pessoas que estão nos piores momentos da sua vida, experimentem uma mudança de atmosfera, Pai, experimentem mudanças de atmosferas espirituais, porque responderam a chamados, Pai. Eu oro por renovo, eu oro por alegria, eu oro por cura sendo liberadas nesse lugar, mas eu oro, Pai, por uma visão nova da Tua face sendo liberada nesse lugar também, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para pessoas que estão sendo acordadas pelo Senhor de madrugada, que elas encontrem o maior romper do secreto delas, quando elas se dispuserem a estar contigo em oração nesse lugar, Pai. Eu oro, Espírito Santo, por pessoas que têm sentido incômodos da sua convocação ao longo do dia, mas, Pai, eu também oro nessa noite especificamente por aqueles que estão sendo convocados de uma forma radical, Pai, a mudar tudo de uma vez por todas, Deus, a abandonar certas coisas. Pai, nessa noite nós também colocamos Isaques no altar diante de Ti, Pai. Nós colocamos sonhos diante de Ti, nós colocamos promessas diante de Ti, tudo é Seu, Pai. O Senhor pode fazer o que quiser com isso, mas eu oro, Pai, para aqueles que estão sendo desafiados para uma mudança radical, Pai. Carreiras mudando, Pai. Lugares de estudo mudando, Pai. Cidades mudando, Espírito Santo. Nações mudando, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para aqueles que estão sendo incomodados por isso, que o Senhor gere ousadia no coração deles nessa noite, Pai. Que nesses próximos dias, Pai, eles vejam o quanto eles são amados por Ti e o quanto eles serão amados pelo Senhor nesses lugares, Pai. Que eles não tenham medo da mudança, Deus, por mais desconfortável que ela seja, Pai. A mudança sempre vem do Senhor para nós e é nesse lugar que nós crescemos. Eu oro, Espírito Santo, por corações encorajados para mudanças aqui nessa noite, Pai. Eu oro por corações encorajados para um novo tempo, Pai. Eu oro por corações que não têm medo de corresponder com a Tua vontade, Deus, de fazer aquilo que o Senhor quer. Mas, Pai, eu oro, nos prepara de forma excelente nesse lugar, Espírito Santo. O Senhor é excelente em tudo que faz, Espírito Santo, e nós Te agradecemos por isso. Mas eu oro, Pai, que nós venhamos perceber a Tua preparação sobre nós. Eu oro, Espírito Santo, por um novo nível de romper espiritual sobre a Sua igreja, preparação espiritual aumentando sobre nós, que nós venhamos perceber as coisas mudando. Em nome de Jesus, a Tua palavra fala, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu oro por um tempo onde nós veremos mais do espírito do que da carne, Deus. Eu oro por sementes crescendo no espírito. Eu oro, Pai, por visões sendo abertas, Pai. Eu oro por audições que escutam aquilo que o Senhor tem dito no espiritual, Pai. Eu oro por um novo tempo de um romper, para que o mundo conheça a Tua glória através da Sua noiva. Jesus, nós somos a Sua noiva, nós somos a Tua igreja. Nós queremos manifestar a Tua glória para o mundo ao nosso redor, que eles não precisam conhecer a noiva, eles precisam conhecer o noivo, Jesus. Que ao olhar para a Sua noiva, eles vejam a Tua glória em nós, que eles vejam a Tua alegria, que eles vejam a Tua paz. Eu oro, Pai, por pessoas que nunca foram usadas para isso, rompendo essa semana sobre elas, Pai. Oportunidade, um tempo de oportunidade, para que rompa sobre elas essa semana ainda. Em nome de Jesus é que nós oramos uns pelos outros, te agradecendo pelos lugares que o Senhor tem nos levado, mas para onde o Senhor ainda vai nos levar, Pai.